Salve, 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 galera! Um abraço. Saudades de vocês. Olha só, hoje eu estou aqui para explicar um tema muito importante, é um conteúdo relevante, é um conteúdo que costuma ser abordado com certa frequência, não poderia ser diferente, no Enem, no SSA. Quer dizer, é um conteúdo valioso que certamente será útil para você. É um assunto de filosofia. Nós vamos abordar dois dos maiores pensadores da chamada filosofia clássica, o Sócrates e o Platão, seu discípulo mais conhecido. Tá bom? Então sugiro que venha comigo, preste atenção, vá aí anotando algumas coisas, através desses apontamentos, inclusive, você poderá ter a oportunidade de se aprofundar mais no assunto, ir mais longe, ir mais fundo e conhecer um pouco mais da obra desses filósofos importantes que não servem apenas para os exames externos aos quais seremos submetidos, mas também para a vida. Beleza, então vamos começar com Sócrates. É importante que nós nos situemos no tempo e no espaço. Sócrates, ele viveu ou teria vivido, no século V a.C. Eu sempre relativizo, eu digo teria vivido, porque nós nem temos certeza plena, absoluta, que Sócrates foi um personagem de carne e osso, que de fato ele foi uma pessoa que existiu. A única menção que temos de Sócrates se dá por intermédio do seu pupilo Platão, nos diálogos da obra A República. Sócrates é citado como o personagem mais importante, de modo que a fonte histórica mais relevante que menciona Sócrates é exatamente os escritos do Platão. Nós não temos certeza se foi um personagem criado por Platão, a partir do seu entendimento, ou se de fato foi um personagem real, alguém que existiu. Mas isso não importa, o mais importante para que nós debatamos aqui as suas ideias é exatamente suas teorias. É isso que vai realmente fazer diferença. Não se ele existiu, se ele foi um personagem criado na obra de Platão, isso não é relevante agora para os nossos estudos. Ok? Então, vejamos. Sócrates, é preciso também lembrarmos que estamos no período antropológico. Saímos do período chamado cosmológico, onde os filósofos da natureza tinham como foco exatamente a origem das coisas, o elemento fundante da vida, o elemento primordial de tudo, o cosmos, o abstrato, a coisa mais subjetiva. Agora nós temos como foco, a filosofia tem agora no centro das suas preocupações o homem. Daí vem o termo antropológico, Antropos, em grego, significa exatamente isso, homem no sentido de ser humano. Então, o Sócrates viveu em Atenas, ali por volta de meados do século V a.C. Eu coloquei aqui o século de Péricles. Significa dizer que não foi bem um século, mas o século V, porque o século, sabemos, obviamente tem 100 anos. Péricles foi um governante ateniense que governou durante 16 anos, aproximadamente, mas o seu governo foi tão impactante no sentido positivo para Atenas que convencionou-se chamar o século V a.C. do século de Péricles. É dentro desse contexto, um apogeu de Atenas, que surge esse importante personagem que estamos estudando, que é o filósofo Sócrates. Filho de Sofronisco, que teria sido um escultor, e Fenarete, sua mãe, seria uma parteira. Sócrates casou-se com Xantipa, nome de sua esposa, mas o verdadeiro amor de Sócrates, o grande amor de sua vida, teria sido o jovem general ateniense Alcebíades. E aí você pode me perguntar, Sócrates era gay? Na verdade, esse termo homossexual, gay, são termos contemporâneos, são termos
do momento atual. Obviamente, quando nós recuamos 2.500 anos atrás, esses termos, né, essas nomenclaturas, elas não existiam. É importante também dizer que a cultura judaico-cristã, ela abominava, ela condenava e ainda condena tais práticas. Mas na cultura grega, o relacionamento entre homens era visto com bastante naturalidade, sobretudo se fossem homens de idades distintas, no caso um mais velho com um mais novo, onde esse relacionamento amoroso, sexual, enfim, ele era visto como benéfico, na proporção ou na medida em que o mais experiente transmitiria também, através desse relacionamento, transmitiria conhecimento, saberes para o pupilo, para o mais jovem. Então, há algo absolutamente dentro do contexto cultural da Grécia Antiga, sobretudo em Atenas, ok? Bom, o andarilho locais. Essa palavra locais significa algo como aquele que fala com prazer. Quer dizer, Sócrates, dizia Platão, tinha um costume de caminhar pelas praças, pelas ruas de Atenas e de fazer reflexões. Era um sujeito extremamente desapegado aos bens materiais e tinha prazer em falar, em questionar as pessoas, em indagar as pessoas, em parar as pessoas na rua, fazer-lhes perguntas, enfim, que levassem a algum tipo de reflexão. Daqui a pouco falarei um pouco mais sobre isso, porque diz respeito exatamente ao método socrático. E aí vem algo que precisamos refletir. Por que Sócrates, apesar de não ter sido o primeiro filósofo, é considerado o pai da filosofia? Geralmente, quando nós nomenclaturamos de o pai, nós queremos dizer que aquele cara foi o pioneiro, foi o que inventou, o que criou, enfim. Não é o caso aqui da filosofia. O pai da filosofia não foi o primeiro filósofo. Sócrates é assim considerado, exatamente porque foi aquele que desenvolveu o primeiro método filosófico. O que é um método? Método é um caminho, né? Um passo a passo, um conjunto de orientações que se propõe a te levar ou a te conduzir a algum tipo de objetivo, digamos assim. Então, o primeiro cara que vai organizar, sistematizar a filosofia por intermédio de um método é exatamente o nosso Sócrates. Daí a filosofia o considerá-lo como o pai da filosofia, tá certo? E o método socrático, ele era alicerçado em 3 pilares. Coloquei aqui: a ironia, a indagação e a maiêutica. Vamos tentar destrinchar agora cada um desses pontos, cada um desses itens. A ironia é bastante conhecida de vocês, não tenho dúvida, né? O sujeito é irônico quando ele diz uma coisa querendo dizer, na verdade, o contrário daquilo. Então, se eu ponho minha mão em uma panela de água fervente e digo que ela está fria, congelando, gelada, eu estou sendo irônico, porque, na verdade, eu estou querendo dizer exatamente o inverso, o contrário do que eu falei. Não é? Então, somos irônicos também quando nós exatamente ressaltamos algo com palavras diferentes daquelas que nós realmente queremos expressar. Então, se eu vou na casa de alguém, esse alguém me faz esperar ali vários minutos, e de repente, quando aparece, eu digo que foi muito rápido, que ela veio ligeiro, que me atendeu logo. Na verdade, é como eu disse, né? Estou sendo irônico, demorou pra caramba, e eu uso de um artifício ali semântico para dar um toque ou uma cutucada naquela pessoa. Então, isso fazia parte do método socrático, na proporção em que a ironia fazia o interlocutor pensar, refletir. Sócrates não era direto, não é? Sócrates não ia ao ponto diretamente na resposta, mas sempre partindo de um pressuposto que você deveria refletir
e indagar-se quanto às suas próprias certezas. Aliás, essa questão da indagação é o próximo ponto do método socrático. Indagar significa perguntar. Então, se conversando com alguém, esse transeunte ali nas ruas de Atenas fizesse a pergunta para Sócrates: Sócrates, o que é justiça? Então, Sócrates poderia dizer: bom, para você, ser justo ou ter um comportamento justo é como? Quer dizer, ele devolvia a pergunta. Ele respondia perguntando, para que o sujeito tivesse ali uma reflexão sobre aquilo que ele achava que conhecia, e a partir desse conhecimento prévio do indivíduo, Sócrates poderia ter o caminho para debater esse assunto e levar a questionamentos até mais profundos. Então, repetindo, a ironia, a indagação, que é perguntar, questionar, não é? E, por último, a maiêutica, que eu não tenho dúvida, é uma palavra desconhecida de vocês, que significa parto de ideias. Então, a Fenarete, a mãe de Sócrates, que era parteira, né, ele lembra-se dessa profissão materna e cria a maiêutica, que seria o parto de ideias. Então, a partir do momento que você começa a pensar e refletir, você teria a condição, sem fazer julgamento num primeiro momento, de ter ali várias ideias, várias concepções. No mundo corporativo atual, inclusive, eles chamam essa técnica de brainstorming, que seria você ter um caminhão de ideias, no primeiro momento talvez até julgadas como absurdas, inválidas, inviáveis. Não interessa, você não vai fazer o julgamento de valor naquele momento. Você tem um problema, então você começa a pensar em soluções, aí você vai anotando as possibilidades, os caminhos, aquilo que pode ser, como dizia o jogador Dadá Maravilha, né, a solucionática, né, você vai anotando aquilo, você vai parindo, não é? Concebendo essas ideias. No primeiro momento, algumas até consideradas inviáveis, absurdas, como eu disse, o intuito não é julgá-las nesse instante, sim elencá-las, pari-las, concebê-las, para depois, num outro momento, você ir separando ali, como diz a Bíblia, o joio do trigo, né? Quer dizer, aquilo que serve, aquilo que não serve, aquilo que é bom, aquilo que não é, aquilo que é útil, aquilo que não é, aquilo que vai poder ser aplicado, aquilo que não poderá ser aplicado, aquilo que é viável, inviável, e assim por diante. Então a gente vê que nós temos aqui um sistema, é o método socrático, é o primeiro método filosófico. Então você atingiria o conhecimento, lembrando que lá para os sofistas, que Sócrates tanto combatia, não é? A verdade não poderia ser atingida simplesmente porque ela não existia, ou ela era múltipla na concepção dos sofistas, principalmente do Protágoras. A verdade dependeria de vários fatores que cada um possui, concepções religiosas, culturais, etc. Então, quem assistiu a minha aula sobre os sofistas sabe do que eu estou falando. A ideia é o seguinte, então, Sócrates, ele parte do princípio de que para atingir o conhecimento, para se estudar filosofia, para se ter acesso à verdade, você deveria partir exatamente de um método construído sobre esses três pressupostos: a ironia, a indagação e a maiêutica. Portanto, isso levaria o indivíduo a obter saberes, conhecimentos e, consequentemente, se chegar à construção da verdade. Beleza? Bom, Platão foi o... antes disso, é importante dizer as frases mais conhecidas de Sócrates. Você já deve saber do que eu estou falando, né? E elas não são simplórias, elas não são reducionistas, ao contrário, elas revelam um profundo questionamento. Então, quando Sócrates diz, conhece-te a ti mesmo, isso é de uma profundidade gigantesca, porque por mais que você diga, eu me conheço, eu me garanto, eu sei quem sou, eu nunca seria capaz de fazer isso,
de dizer isso, começa a condenar as pessoas, começa a fazer juízo de valor, quando na verdade você poderia muito bem fazer tudo aquilo que você está condenando através de sua boca. Porque quando nós nos deparamos com determinadas situações, com determinadas, com determinados acontecimentos, é que nós podemos realmente avaliar do que somos capazes. Não é? Então, por exemplo, você diz, eu jamais seria capaz de tirar uma vida humana. E de repente você encontra uma cena macabra, quer dizer, a sua mãe, por exemplo, sendo ali violentada por um bandido, e você, no intuito de defendê-la legitimamente, acaba entrando em luta corporal com esse bandido e ferindo-o de morte. Quer dizer, somente, o que eu quero dizer é, somente através ou por intermédio de determinadas situações é que nós poderemos aferir o quanto somos capazes de fazer isso ou aquilo, de dizer ou de pensar isso ou aquilo. Sem vivenciar tais extremos, nós não podemos dizer, eu me conheço, eu me garanto, eu sei do que faço, jamais faria isso, jamais diria isso. É o que Sócrates quer exemplificar com a frase, conhece-te a ti mesmo. Assim como a questão também do só sei que nada sei. Isso é de uma profundidade também ímpar, porque mostra que o indivíduo ele não tem conhecimento. Quando ele não tem conhecimento, quando ele se julga um necessitado do saber, ele teoricamente corre atrás desse conhecimento, dessa verdade. Ele vai em busca, ele pesquisa, ele quer obter esse conhecimento. Ao contrário, quando se julga que já estamos prontos, já sabemos, somos autossuficientes, então já tenho esse conhecimento, não preciso, você se conforma e se contenta com aquilo, não é? E teoricamente não busca crescer, não busca apreender mais saberes, e é exatamente o cerne, o coração e o núcleo do que Sócrates queria dizer com o só sei que nada sei. Reconhecer a própria ignorância, para a partir dessa ignorância você buscar o verdadeiro conhecimento.